Muito boa noite, irmãos. Estou grato a Deus por poder estar aqui compartilhando com os irmãos. E esse tema tão rico, né? Vão ter várias palestras sobre oração, mas esse livro aqui é tão precioso, é tão rico, que vai juntar as palestras todas e ninguém vai esgotar o assunto da oração, né? Porque a Bíblia é assim, todos os temas tem nela, e é rico e é inesgotável. Então, o mês inteiro estudando oração, estudando sobre família, mas não esgota o assunto, porque o livro é perfeito, é rico demais. Falar um pouco da importância da gente orar, mas eu vou devolver para vocês, na introdução, daqui a pouquinho eu vou mostrar, para vocês falarem das dificuldades que a gente encontra para orar, cada um. A dificuldade pessoal ou em família, o que está... Não vamos falar dos outros, vamos falar das nossas dificuldades, né? Eu tenho as minhas dificuldades, né? E depois, então, eu vou apresentar alguns versículos que a gente vai ler, organizados de uma determinada forma, simplesmente para estimular a gente a ler, a orar, tá certo, né? O desejo, acho que eu já até falei alguma coisa desse estudo aqui com os irmãos, é que a gente se sinta estimulados a orar, né? Que Deus tocar uma pessoa aqui que se sinta desafiado a ter uma vida mais aprofundada de oração, eu vou ficar satisfeito, né? Então vamos ler Jó capítulo 1, de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que a gente quer conversar com os irmãos aqui é a respeito dessa prática contínua de oração, né? Um homem de uma família boa, bem-sucedido, mas a gente vê a qualificação desse homem de Deus, a sua integridade. A Bíblia chama a atenção para a sua integridade, a sua retidão de caráter, né? E temente a Deus. Então, a gente vê que no decurso da nossa vida, a gente procura se aproximar de Deus e viver em comunhão com Ele e ter uma vida correta, mas a gente precisa ter uma profundidade. Apesar de ter todas essas características morais, podemos dizer assim, ser muito bem sucedido financeiramente, ele tinha uma preocupação tremenda com seus filhos. E ele orava. Orava, orava e orava. E realmente, né, como que nós temos que nos preocupar realmente com nossa família, preocupar com nossos filhos e orarmos continuadamente por eles, né? Agora, orar continuamente não é fácil, né? E nessa introdução aqui eu vou dar uns 5 minutos, eu vou compartilhar primeiro com os irmãos, eu vou dar uns 5 minutos para a gente falar das dificuldades para orar em família. Pode botar o número 1, já botou lá, muito bem. Dificuldades para orar em família, né? É fácil a gente ter uma prática de orar juntos em família? Vamos pensar aí. A gente consegue parar todos os membros da casa e orarmos juntos? Eu vou dizer de minha parte, né? É muito difícil. Mas a gente corre semanalmente, continuamente sobre isso.
né? E eu queria que a gente pensasse um pouco, né? O que são as dificuldades que surgem que nos impede de orar em família, hein? Eu vou falar uma. O sono de cada um é diferente, né? Então, as meninas às vezes vão dormir cedo, eu vou dormir tarde. Às vezes a mulher dorme num horário, eu costumo dormir em outro. Aí eu falo, você já vai dormir? Então vamos orar de uma vez, porque depois eu chego lá no quarto e já está dormindo, né? Então, há desencontros que atrapalham, que impedem a gente de orar junto. Quem quer comentar mais alguma coisa? Eu tenho um monte de coisa para comentar, mas não queria comentar sozinho, não. Quais são as dificuldades que a gente encontra para orar junto, hein? Aí o estado de ânimo de cada um, às vezes não é nem a questão do horário, é o estado de ânimo mesmo de querer estar orando junto, né? Muito bom. Às vezes falta um local adequado, né? Às vezes a pessoa não acha o local onde orar, né? Às vezes nem todos estão com a mesma motivação. Aí às vezes você vai chamar, mas ele não está com aquele ânimo, né? Com aquela disposição de orar. Às vezes os filhos podem estar com a disposição boa de orar, querendo orar por alguns motivos. E a gente, os pais, às vezes chegamos em casa estressados do trabalho, chegamos cansados, e não quer, naquele momento que ele separou para orar, que não quer orar naquele momento, quer orar em outra hora. Aí na hora que você já descansou e tudo mais, fala, não, agora eu estou vendo um filme, agora eu não quero interromper o que eu estou fazendo. Né? Não é fácil, às vezes, juntar tudo, não. A hora que levanta também não é difícil, porque às vezes cada um tem uma hora de levantar, aí de manhã um levanta, o outro está tomando café, já orou, e né, às vezes eu monitoro bem a hora de sair pela manhã em casa para tentar pegar de manhã, porque eu gosto de fazer logo a oração em conjunto logo cedo, que depois, se não der tempo o resto do dia, já fizemos, né? Mas às vezes a filha enrola, não, pai, mas hoje não vai dar, que está a hora do ônibus ali. Pai, então me dá um abraço aqui, a gente abraça e ora, pede a Deus para abençoar o dia, ela abre o portão, ela sai correndo, que não dá tempo de fechar, né? Mas é bom o dia que desce, aí senta no sofá, aí fala dos problemas que está sentindo, aí a Glória lê um devocional, aí a gente ora, e ora por vários motivos, aí ela, né, lembra de pedidos de outras pessoas. Esse momento é bom, né? Outra coisa também que às vezes atrapalha a gente, é porque a gente também não é disciplinado. Às vezes, cada dia a gente faz a oração no horário, ou faz o devocional no horário. A gente não consegue estabelecer um horário, um momento certo de devocional, né? Ou então a gente é indisciplinado, a gente fala, né, não, a partir de hoje eu vou fazer todos os dias esse horário. Daí a 2 dias a gente já muda o horário, entende? Né? O que mais que pode estar complicando a nossa vida de oração em conjunto, hein? Ainda tem 2 coisas aqui que eu anotei aqui. Vocês vão falar? Às vezes falta para a gente a gente estabelecer critérios e objetivos na vida devocional, tá? A gente estabelecer, e é o que eu estou propondo hoje aqui, estudar com vocês, é a gente ter alguns critérios e objetivos bem definidos para a vida de oração. Sabe por quê? Eu, quando levanto, eu já tenho alguns critérios e objetivos de oração na mente, que eu já planejei no dia anterior. Eu levanto, eu vou e oro para aquilo. Na hora que eu vou trabalhar, ainda mais quando eu vou de ônibus, eu gosto mais de trabalhar de ônibus que de carro. Cai dentro do ônibus, eu vou orando, enquanto eu estou em pé na fila do ônibus, sentado num banco esperando o outro ônibus para ir para o outro bairro. Eu estou orando e vou assim conseguindo, né, na hora de tarde que eu venho para casa. Eu venho orando para atingir aqueles objetivos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o que eu vou compartilhar não é nenhuma receita mágica, né? Então, falta às vezes tempo, horário juntos, local adequado, planejamento, né, para orar, a gente conversar sobre o que vai orar, e não só orar por aquelas necessidades, ou orar assim, Senhor, abençoa o dia de hoje, né, abençoa, né? A gente tem as nossas necessidades pessoais e familiares que
deve estar orando por ela. Mas eu quero desafiar a gente a orar por outras coisas ainda, né? Mas falta então ânimo, persistência, disciplina, critério, objetividade. Então, à medida que a gente estabelecer algumas coisas, a gente consegue disciplinar melhor. Vamos lá pegar agora a Bíblia e cada um vai lendo um versículo aí, né? Orar, no primeiro aí, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Alguém pode ler aí. Acho que esse aí já está o versículo aí, né? Fazer uma base que nos estimula a orar. Orai sem cessar. Então, a oração deve ser como nós lemos lá de Jó, uma continuidade, mas uma continuidade intensa, né? Aí a gente tende a perder o ritmo, a não ser persistente, a sentir desmotivado, né? Aí vamos olhar o que o mestre falou em Lucas 8:1. 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Um dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, está aí o incentivo para vencer o desânimo, persistir, porque foi uma orientação do mestre. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverança, né? A gente começa muita coisa e às vezes para, né? Às vezes a gente não tem aquela persistência de fazer as coisas com uma certa continuidade, né? E na oração a gente deve ser perseverante, né? Agora vamos ver orando noite e dia. 1 Tessalonicenses 3:10. Moleza não, a quantidade de versículos que tem falando sobre oração é imensa, tá? Vou tirar meus estudos daqui. 1 Tessalonicenses 3:10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Eu não sei, né? Eu nunca passei uma noite inteira e um dia inteiro orando, não. Mas, às vezes assim, orar durante um bom período da noite e orar durante um bom período do dia, isso é um exercício legal, hein? Né? Se puder fazer isso, vai ser muito bom, sabe? E orando durante a noite e orar durante o dia. Vamos ler Lucas 2:37. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Nem adorava noite e dia. Então, às vezes, a pessoa começa a ocupar o pensamento com um monte de coisa que não devia. Se ela tiver, depois, as próximas etapas, a gente vai ver, um plano de oração, né? Ela começa a praticar aquilo. E aquilo vira um hábito realmente, né? Acorda à noite, ou amanhece, ou da hora do almoço, ela tem prazer de tirar o tempo para ficar em oração, né? Vamos ler Atos 12:5 ainda. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Havia oração incessante. Então, a Bíblia, quando fala, né, na oração, ela fala dessa dedicação, dessa disciplina, dessa continuidade, né? Vamos ler agora a parte 3 aí, né? Efésios 6:18. Olha bem, esse texto aí é muito completo, é muito abrangente. A oração é algo que, assim, motivo para a oração a gente tem muito. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, olha, a Bíblia está falando para a gente orar o tempo todo. Então, não é fanatismo, não. A gente começar a orar e a praticar orar, a gente pode orar o tempo todo. A gente pode passar o dia inteiro orando, gente. Né? E com toda a perseverança, sem desistir, sem desanimar, sem nada. Continuar o dia inteiro orando e vai orando, e vai orando, e vai orando. E orando
por todos os santos. Eu costumo desafiar alguns, eu tenho que dar uma reparada na minha lista de oração. Em 2011 eu comecei a reunir aqui com os irmãos, fui perguntando a um irmão e outro, vem cá, quem é aquele irmão ali? Quem é a família dele? Quem é aquele irmão? Quem é a família dele? Porque qualquer lugar que eu reúno, eu enumero o nome de todas as famílias, com todos os membros da família, boto o nome e oro ao menos um dia da semana por todos os irmãos. De modo que, ou se eu começo a frequentar um pouquinho, então, hoje de manhã, eu me emociono quando eu falo isso, mas porque é sincero. Orei pelos irmãos lá do centro da cidade, agora eles estão lá na rua... Como é que chama aquela rua, Glória? Que eles estão reunindo? Na Visconde do Bom Retiro. Orei pelos irmãos do Piquenique, orei pelos irmãos de Correia, orei pelos irmãos de Bom Clima, orei pelos irmãos da Ponte Funda, orei pelos irmãos do Brejal, orei pelos irmãos do Madame Machado e orei pelos irmãos da Vila Rica. Mas não foi só não, tá? Eu visitei algumas cidades também, fui passando em várias cidades. Então, né, orando por todos os santos, né? É bom você ter uma listinha e até você decorar os nomes, ou decorar tudo, ou às vezes não dá para decorar, você faz igualzinho o ditado aí, né, um olho pálido e outro na missa, né? Você está orando, você dá uma olhadinha na lista ali, Senhor, ainda falta essa família, tem essa, e não vamos passar os motivos que a gente pode orar por esses, né? O ponto 4 aí, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Orar por todos os homens. Então, motivo para orar não tem, né? Lembrar dos colegas de trabalho, dos vizinhos e dos parentes que não são crentes, né? Mas orar pelos reis e pelas autoridades. Eu acompanho muito política, minhas filhas foram muito orientadas, eu e minha esposa gostamos muito, não só política, a história, a situação econômica, a situação social e todas essas relações aí. Eu gosto muito de jornal, de ler, de saber, de conhecer as coisas. E eu tenho o hábito, eu tinha um hábito, acho que consegui melhorar muito, de reclamar ou de falar muito dos erros das autoridades. Eu fui pedindo ao Senhor, e cada vez que eu começava a falar de um governante, de uma autoridade, ou mesmo de um colega de trabalho, do gerente ou do dono da empresa, eu falo, eu vou ter que orar dobrado o tempo que eu falei mal dessa pessoa, sabe, né? E criei o hábito, então, de orar mais. E você sabe que, né, o poder de decisão desses caras que estão lá em cima afeta a gente. E se eles tomam decisões erradas, a Bíblia diz que o povo geme, né? Você vê lá na Venezuela, um país riquíssimo de reserva de petróleo, o pessoal está à míngua, né? Outro dia eu tive com um senhor, teve lá em casa, peruano, né, Glória? É o boliviano, peruano, né? Com a esposa, um casal crente. Ele falou, ó, lá no Peru tem 1 milhão de venezuelanos trabalhando em serviço subalterno, lá na rua, fazendo qualquer coisa, porque ficaram sem comida no país deles. Lá qualquer coisa para eles está bom. Né? Então, está assim em outros países, na Colômbia, aqui no Brasil, não foi tanto por causa da dificuldade da língua e não houve tanto acolhimento. Mas decisões que se tomam erradas, decisões indevidas, o povo sofre demais, né? E a gente precisa de orar, então, pelos que estão investidos de poder, pelo nosso governador, pelos nossos prefeitos, pelos responsáveis, para que Deus inclina o coração deles. A Bíblia diz que o Deus inclina o coração do rei, né? Nós também devemos orar pelos servos de Deus, né? O ponto 5 aí. Alguém pode ler aí Efésios 6:19, o outro já acha Romanos 15:30. Para que me seja dada por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho.
Romanos 15:30, alguém pode ler? E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, os servos de Deus precisam de aliados no combate, né? E Paulo fala para lutar a seu favor, né? Agora vamos ler lá em 1 Pedro 4:7, para encerrar essa parte aí, né? Os incentivos da palavra de Deus para a gente orar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, a vida de oração, a gente pode orar pelas nossas necessidades familiares, ali do grupo familiar, as coisas que a gente está presenciando, igual o Jó estava continuamente ocupado com os seus filhos, né? Então, mas a gente pode estabelecer alguns objetivos e algumas metas de oração e a gente fazer disso uma prática, né? E aquilo depois se torna tão constante que não traz dificuldade nenhuma, né? Então, a próxima projeção aí, Atos 1:14, alguém pode ler? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, uma perseverança unânime, né? Estava aquele grupo inicial ali, coeso, né? Então, a família pode combinar de ficar coesa e orar. E eu enumerei 3 motivos de oração que a gente pode fazer com uma determinada intensidade pela igreja. E nós vamos julgar aí agora, então, os 3 motivos. Pode julgar os 3 de uma vez, Alfredo, né? E vamos orar. Salvação, santificação e o serviço, né? Eu botei tudo com S para ficar fácil da gente guardar. Então, eu quero orar, quando eu falo que eu oro pelas igrejas, eu orei, às vezes, nesse dia, às vezes eu estou no ponto do ônibus, me vem alguma lembrança da igreja, a lembrança dos irmãos, e eu começo a orar assim mesmo: Senhor, tem misericórdia, abençoa a igreja lá de Três Rios, sabe, abençoe com salvação, para que haja salvação naquela igreja, para que haja conversões de familiares, dos convidados e tudo mais. Abençoe os crentes, santificando os crentes, santifica os salvos, para que sintam realmente a responsabilidade. E abençoa, Senhor, para que os santos sejam despertados para o serviço do Senhor. Desperta aquela pessoa, eu vou mencionar o nome, tá certo, né? Então eu oro por salvação, por santificação e pelo serviço. Vamos olhar alguns versículos aí para a gente sentir assim, mais estimulado, né? Algum pode ler Atos 2, 46 e 47, o outro Romanos 10:1. Não vamos ler todos porque não vai dar tempo. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, orando, né, diariamente, com perseverança, unânimes, né, coesos, eles começaram a orar e todos os dias Deus acrescentava salvos. A gente precisa orar para que haja salvação. O mundo está na bancarrota, né? E nós precisamos de orar para que haja salvação na igreja, para que haja salvação nas famílias, né? Romanos 10:1, uma oração bem específica de Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, nós podemos orar por salvação. Orar para que as pessoas sejam salvas. Vamos olhar alguns versículos, alguns poucos, que fala de santificação, né? Romanos 1:7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus, irmãos, tem nos chamado à santidade. E nós precisamos de orar para que Deus dê vitória aos crentes sobre o pecado, para que Deus dê vitória, para que a pessoa consiga romper com os laços mundanos, para que Deus dê vitória, que ela não seja aprisionada
algum hábito ou alguma conduta que venha desqualificá-la, que venha... Alguém pode ler aí 1 Tessalonicenses 3,13 e o 4,3. Vamos ler só esses dois. 1 Tessalonicenses 3,13 e o 4,3. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, em cima, ele ora, né, ele fala da confirmação do coração, pela santificação do coração. E depois ele fala que Deus deseja, né, a santidade do corpo, né? E tem outros mais versículos que a gente não vai ler, mas a gente precisa de orar para que Deus dê vitória aos jovens, né? Esses dias, há bem tempo já, às vezes eu orava pela igreja, orava pelos líderes, depois comecei a orar pelos casais, e aí comecei a orar pelos líderes, oro pelos casais, e uns anos para cá ainda incluí os jovens também. Esses dias tem pesado no meu coração, mas tanto. Eu vim para cá conversando com ela, falei, Glória, levantei de madrugada, mas bem de madrugada mesmo. Mas orei tanto, e por tantos jovens, sabe? Porque eles estão assim, indecisos, perdidos, sem perspectiva profissional, às vezes sem saber que carreira escolhe, às vezes desmotivado com a igreja, às vezes desmotivado com a vida, desmotivado com a família. Estão sendo atacados de tantos lados, com tantas coisas, né? Então, eu levantei bem de madrugada, eu orei muito, fiquei muito tempo orando pelos jovens, né? E orando pela santificação deles, porque eles acabam, a pressão é tão grande, eles vão cedendo, né? E orar pelo serviço, né? Para que a gente esteja disponível para o serviço do Senhor. Vamos orar, ler dois versículos, só Romanos 12 e 11 e o 1 Pedro 4, 10 e 11. Então, um vai ler Romanos 12 e 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, né? As pessoas precisam ser despertadas de que Deus nos salvou e nos dá o privilégio, a rica bênção de servi-lo. E nós deveríamos realmente ter prazer, ter vontade de estar servindo ao Senhor, dedicando a vida o tempo todo ao Senhor. 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O serviço é saber administrar a capacidade que Deus nos deu, né? Na minha tradução fala serviço, e na dele fala administrar. O meu está servir uns aos outros conforme o dom que Deus te deu. E depois fala, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, né? Então, saber prestar um serviço a Deus, saber prestar um serviço aos irmãos, de preparar, de fazer o melhor, sabendo que está fazendo para a glória de Deus, sabe? Ter prazer nisso, querer fazer, querer que as coisas de Deus sejam as mais bem feitas, com o melhor zelo, com o melhor cuidado. Isso é um dever e um privilégio para nós. Então, nós podemos orar pela igreja, orar pela salvação de vidas, para que Deus santifique o seu povo, para que as pessoas sejam despertadas para uma vida santa e para que os santos sejam despertados para o serviço. Agora vamos para o outro lá, oração perseverante, orar perseverante. Atos 2:4 nós já lemos, vamos ler novamente, e está acabando ali. E eu vou só mencionar, não vamos ler os outros versículos. Aí quem quiser pode ler em casa. Depois eu passo uma cópia. Atos 2:4 fala novamente 1:14. Todos estes
perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Novamente, voltando à ideia de coesão, tá certo? De perseverar unânime com os outros, né? A gente fazer um propósito de oração em família, fazer um propósito de oração com os filhos. Teve um ano que foi muito legal lá em casa, a gente comprou um devocional, isso já tem bem tempo já, as meninas já eram menores, eu comprei um devocional em que ele era um plano de oração por todas as nações o ano inteiro. Ele dava cada nação a ideia da população, a religião que prevalecia, o número de crentes, o número de igrejas, o número de pastores, o número de missionários que tinha lá, falava da situação econômica, e a gente lia, toda manhã a gente lia um trecho daquele livro e orava por aquela nação. Então, no ano, a gente conseguiu orar por todos os países, né? Como eu estava, no período que eu estava desempregado, né, eu tenho que voltar a fazer isso que eu vou falar agora, senão Deus me deixa desempregado outra vez. E eu ficava com a mente muito perturbada, não tem nada para fazer e precisava de fazer. Eu enumerei os 200 países que tem, em torno de 200, 220, contando o sultanato, o condado e tudo mais, né? E tinha dias que eu tirava 1 hora, e durante 1 hora, às vezes 1h30, eu citava os 200 países diante de Deus em oração, tá certo, né? Orava por todas as nações da terra. E o que a gente pode orar então? Pode botar todos aí, que não vai dar tempo da gente ler, eu só vou citar e ir falando de cor, né? Nós precisamos de orar, isso é ser criterioso, é ter um planejamento na mente, tá certo, né? Então, por 3 ali, eu oro assim continuamente, tá certo? Eu oro para Deus levantar obreiros, porque Jesus disse que nós devíamos fazer isso, né? Se está carente de obreiro, é por quê? Por que o mundo carece de obreiro? Por que a igreja carece de obreiro? Porque nós não oramos por obreiro. Porque se a gente orar, Deus vai mandar. Jesus disse, orar e rogar, e o Senhor disse, ora para quem envie. Falta obreiro porque a gente não ora por obreiro. E orar de coração, irmãos. Orar, sabe, Senhor, abençoa a igreja com evangelistas. Abençoa para que tenha irmãos com capacidade de falar evangelho. Abençoa a igreja com ensinadores, que tenham bons ensinadores da palavra de Deus. Abençoa a igreja com bons professores de escola dominical. Abençoa, Senhor Deus, a igreja com bons pastores, com bons cuidadores. Isso aí. Abençoa a igreja de Correios com bons evangelistas, Senhor. Todas elas, vai mencionando todas as igrejas que a gente lembra, sabe, né? Abençoa essas igrejas com um bom pastor, um bom ensinador. Isso tem que ser assim, contínuo. Os irmãos têm reclamado que tem faltado ensinadores, tem faltado evangelistas. Às vezes eu converso com um, com outro, eles comentam, Fernando, está faltando muito evangelista. Irmão, temos que orar, pedir a Deus que levante evangelistas, que Deus levante obreiros para fazer a obra, né? Aí Deus levanta os obreiros, mas às vezes não consegue, às vezes Deus levanta e surgem dificuldades. E a Bíblia diz que a gente tem que orar para que Deus abra a porta, para que abra a porta à palavra, para que abra oportunidades. Então, principalmente os 3 primeiros aí, os 3 primeiros ós, ficou uma coisa automática na minha mente. Eu oro pelo obreiro, eu oro por obreiros e eu falo, Senhor, abre a porta para que esse ensinador possa ter mais lugar para dar ensino, abre a porta para que esse evangelista tenha umas 5 casas para ele ter que evangelizar, abre a porta, Senhor, para que a pessoa tenha um bom desprendimento, muitas famílias querendo visita, e a pessoa possa ir fazer visita e ganhar, que estão precisando de ser pastoreadas, né? Eu queria ler, vamos ler Colossenses 4. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Todos esses versículos que estão ali, está falando que Deus abriu uma boa e oportuna porta, que Deus abriu a porta ao Evangelho, que Deus deu uma grande oportunidade. Então a gente precisa de orar, e aqui está pedindo para que orem, para que Deus abra a porta à palavra, né? Então a gente precisa de orar pelos obreiros, orar para que eles tenham oportunidade. Aí, legal, né? Outro dia a gente estava conversando, até falei, acho que já estava prevendo que eu ia ter essa crise de coluna.
nós fomos visitar a irmã Geni, eu conversando lá com o Alfredo, aí eu falei que estava me sentindo muito cansado, que eu tinha assumido muito compromisso, que eu achei que eu não dosei bem as responsabilidades esse mês, né? Aí a Glória falou assim, não, você orou para Deus dar oportunidade, agora ele tem que orar para ele te dar força, né? Para ele tirar as oportunidades. Minha esposa falou assim, né? Então, nós precisamos de orar para que Deus nos dê ousadia, nos dê uma intrepidez, uma disponibilidade corajosa de fazer, mesmo às vezes com tantas adversidades, contrariedades, mas a gente precisa de orar, e orar uns pelos outros, para que aquele irmão que está evangelizando, que vai fazer uma campanha evangelística, que vai fazer algo assim, Deus dê essa energia a ele, aquele irmão que está se ocupando de dar um ensino, né, de dar um livro da Bíblia, né, que Deus dê a ele, né, a ousadia, a intrepidez, a força para ele conseguir, né? Vamos ler o Atos capítulo 4, 29 a 31, tem muitos versículos para a gente ler. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outras traduções com ousadia, né? Então a gente precisa de orar para que Deus levante o obreiro, para que Deus dê a oportunidade ao obreiro de exercer seu ministério, e quando surgir a oportunidade, que ele seja ousado em fazê-lo, né? Depois, com o tempo, eu acrescentei mais esses 2 itens aí, nós não vamos ler, mas orar para que os obreiros sejam obedecidos, a Bíblia diz, para a gente acatar nossos guias espirituais, para que a gente não seja um peso para ele, que ele não faça gemendo, a gente não dificultar a tarefa deles, né? Então a gente ora também para que Deus abençoe, para que os líderes sejam obedecidos, as pessoas acatem quando ele fala uma coisa, e ora também para eles serem obedientes, para eles dar um bom exemplo, para não ser um líder desobediente. Então, irmãos, são 5 Os. Depois que você treinar um pouco, entende? Você lembra da obra de Deus, ou lembra de uma igreja, ou lembra de um determinado irmão, Senhor, levanta esse obreiro para essa tarefa assim, né? E dá oportunidade, Senhor, abre a porta para essa pessoa fazer o teu trabalho. Abençoa que ele seja realmente forte, corajoso, ousado em desempenhar seu papel. Usa a vida dele, Senhor, do modo que as pessoas acatem seu ensino, que ele seja obedecido, né? E orienta, Senhor, ilumina o entendimento dele para que seja um bom exemplo, para que ele seja obediente. Isso aí se torna uma dinâmica na mente da gente, que na hora que a gente vai parar para orar, está num lugar, pensou numa pessoa, pensou na igreja, sabe? Né? Por fim, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 S's também que eu oro, né? Que também é uma prática que eu faço, muito intensa. Isso aí estou sempre lembrando desses pontos. É a mesma coisa, lembrando dos líderes, lembrando dos irmãos na igreja. Eu lembro da igreja aqui, eu vou falar com Deus, vou falar da igreja, né? Senhor, abençoe os irmãos, sustentando, provê o sustento, o pão de cada dia, dá oportunidade de trabalho, da pessoa se manter, Senhor Deus, né? Abençoe com segurança, livra do mal, como Jesus disse lá no Sermão da Montanha, Mateus 6, né? Livra do maligno, livra de laços, livra de pessoas más, livra de confusão. Senhor, abençoa a saúde dos teus servos, dá energia, dá força, dá vigor. Senhor, dá sabedoria do alto para tomar as decisões certas. Senhor, peça socorro àqueles que estão atribulados. Se tem alguém hoje na manhã atribulado, hoje eu falei assim com o Senhor, né? Ao lembrar da igreja, eu falei, Senhor, se tem alguém precisando de sustento, que o Senhor dê o sustento. Se tem alguém precisando de segurança, que o Senhor dê essa segurança, dê essa firmeza. Se tem alguém adoecido, dá saúde, Senhor. Se tem alguém precisando de sabedoria para agir, tomar uma decisão, dá sabedoria, né? Se tem alguém atribulado, que o Senhor dá um socorro, dá um livramento a essa pessoa, né? E assim a gente encerra, né? Podemos estabelecer alguns propósitos, então, de oração de uma maneira coesa. Eu quis dizer o tempo todo foi esse, unânimes, decidir juntos, abraçar um ministério de oração, uma disciplina, e
Orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus pode fazer muito em nossa família e através da nossa família pela oração. Amém?